Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Vasco! Fernando Diniz defende criticado da torcida, mas deve alterar a equipe para duelo contra o Coritiba. Marquinhos Gabriel foi um dos alvos mais criticados após a derrota para o Sampaio Corrêa. O Vasco vivia um bom momento na Série B, com a confiança total da torcida lá em cima e com esperanças de conseguir o acesso para a elite do Brasileirão. Mas bastou uma derrota para o bom humor vascaíno mudar e os torcedores também elegeram um alvo para criticar. No sábado, dia 9, a equipe carioca perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0. Com a equipe maranhense com 1 a menos, Nenê perdeu um pênalti e o desempenho vascaíno muito abaixo do que já foi acordado desde a chegada de Fernando Diniz. O mais criticado foi o meio-campista Marquinhos Gabriel, mas o treinador também defendeu o camisa 31. Abre aspas. Desde a minha chegada aqui, ele produziu bem na maioria dos jogos. Em um ou outro ele não foi bem, mas é um jogador que eu acho que ele se enquadra bem naquilo que eu quero no jogo, e ele tem muito a oferecer para o Vasco, fecha aspas, avaliou o treinador, que ainda defendeu a titularidade do meia. Abre aspas, antes da minha chegada, eu não sei como o Marquinhos estava, mas ele é um jogador que produz bem, essa é a minha opinião. E é por isso que ele joga e quase todas as partidas nos 90 minutos, fecha aspas, completou o técnico vascaíno. Para o próximo duelo no sábado dia 17, contra o líder Coritiba, Diniz deve promover mudanças visto que tem a volta de jogadores importantes. O volante Andrei e os atacantes Léo Jabá e John Sanches também retornaram de problemas físicos e podem aparecer nos 11 iniciais contra o Cuxa. Mas você, torcedor vascaíno, coloca aqui nos comentários a sua opinião se você acha que Marquinhos Gabriel deve ou não ser titular no Vasco. Torcida do Vasco se agita com o possível retorno de Marquinhos Silva. O nome do goleiro foi muito comentado pelos torcedores do Vasco nas redes sociais nesta segunda-feira. O Vasco entrou na rodada com bastante esperança de chegar ainda mais próximo da zona de acesso da Série B, que é considerado o principal objetivo da equipe nessa temporada de 2022. A equipe comandada por Fernando Diniz vinha demonstrando bastante evolução nos últimos jogos. Porém, o Cruz Maltino acabou levando um balde de água fria. Depois de ver o Sampaio Corrêa ter um jogador expulso na reta final do primeiro tempo, a esperança de 3 pontos cresceu dentro de campo, mas na prática, os cariocas não conseguiram aproveitar a vantagem numérica e perderam por 1-0 no último sábado. Mais uma notícia sobre Marquinhos Silva agitou os vascaínos nas redes sociais. O goleiro uruguaio Marquinhos Silva não vai renovar o seu vínculo com o Libertad do Paraguai. O vínculo com o clube paraguaio vai até dezembro desse ano. A repercussão foi grande e o nome do uruguaio que deixou o Vasco no final de 2018, considerado ídolo por muitos torcedores, foi parar nos trending topics do Twitter, sendo um dos assuntos mais comentados do site. Atualmente com 38 anos, o uruguaio defende as cores do Libertad do Paraguai, que disputou a Sul-Americana desse ano. A equipe inclusive foi eliminada pelo Red Bull Bragantino nas semifinais. No Gigante da Colina, o titular da posição é o também experiente Vanderlei, de 37 anos. O reserva é Lucão, campeão olímpico com a seleção. Em sua passagem pelo Vasco, entre 2014 e 2018, Marquinhos Silva somou 242 atuações, conquistando o bicampeonato carioca entre 2015 e 2016, além da Taça Guanabara de 2016 e a Taça Rio de 2017. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? Comenta aqui abaixo nos comentários se você aprovaria aí uma volta de Marquinhos Silva no Vasco. Comenta aqui abaixo se você gostaria de ver ou não o goleiro novamente com a camisa vascaína.
O Vasco terá 5 confrontos diretos seguidos pela vaga ao acesso à Série A. O Gigante da Colina ocupa a 8ª colocação da Série B e precisa, em tese, de mais 21 pontos em 9 jogos para se garantir de volta à primeira divisão. O Vasco da Gama precisa de uma boa sequência para se credenciar na briga por uma vaga de volta à elite do futebol brasileiro. Assim que chegou, o técnico Fernando Diniz conseguiu dar um padrão tático à equipe cruzmaltina. Porém, o resultado da última partida deixou um gosto amargo e pode dificultar as pretensões do clube. Neste momento, a equipe ocupa a 8ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, 5 a menos do que a primeira equipe no G4. Restando apenas 9 jogos para o fim da competição, os próximos 5 confrontos serão uma parada dura para a equipe. E já nesta semana, no sábado dia 16, a equipe vai enfrentar simplesmente o líder da competição, o Coritiba. Apesar de grande dificuldade e da estabilidade que a equipe paranaense conquistou no longo do ano, o Coxa vem de 3 jogos sem saber o que é vitória. Foram 2 empates e uma derrota na última rodada, assim como o Vasco. Depois da pedreira, ainda vem mais complicações. Em seguida, a equipe de São Januário enfrenta o Náutico fora de casa. O Timbu tem 41 pontos, vem de 2 vitórias seguidas e ainda sonha com o acesso. Na 32ª rodada, um novo desafio, o CSA. A equipe está invicta a 6 jogos, com 5 vitórias e um empate. Os alagoanos estão em 6º lugar com 45 pontos. Depois, o Vasco vai até o Brinco de Ouro enfrentar o Guarani, outro confronto direto. O adversário está à frente do Gigante da Colina na 7ª colocação com 45 pontos, o que pode considerar o jogo de 6 pontos, clássico contra o Botafogo, em São Januário. A equipe vai precisar se superar neste momento da competição, caso queira se manter viva na briga. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.